Tanta terra e tanta gente sem terra. Boa noite, meu nome é Tomás e eu vou apresentar a Lei de Terras. Na época do Brasil colônia, existia a posse de terras, mas não a propriedade de terras. O que significa? As terras pertenciam a Portugal. Portugal dividiu as terras em capitanias hereditárias e distribuiu cada capitania hereditária para um membro da elite, os chamados donatários. E os donatários davam o direito às pessoas de ocupar as terras desde que as pessoas cultivassem-nas. Ou seja, o que existia era o direito de ocupação das terras, desde que essas terras fossem cultivadas, mas não tinha compra ou venda de terras. Por isso não se fala em propriedade, se fala em posse, né? Porque não tinha nem compra nem venda. Tá. 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente, e aí as terras deixam de ser de Portugal, passam a ser do Estado brasileiro. São as chamadas terras devolutas. A partir de então, para as pessoas terem terras, bastava chegar e ocupar. Isso foi causando uma certa revolta pela oligarquia brasileira. A gente tem que lembrar que estava no auge da economia do café. E aí, por quê? Quanto mais pessoas chegassem e ocupassem as terras, mais pessoas produziriam, e isso geraria concorrência para a oligarquia brasileira. E é óbvio que ela não queria isso. Então, nesse contexto, foi criada a Lei de Terras, em 1850, exatamente para regulamentar a propriedade privada no Brasil. A partir dessa lei, quem já tinha terras, ok, mas quem quisesse ter terras, né, para adquirir terra tinha que ser só por meio da compra mesmo. Então, a partir daí que a gente deixa de falar em posse de terras, passa a ser propriedade de terras, porque é só por meio da compra. Gente, meu trabalho é isso, a Lei de Terras é isso. Só que o que eu queria ressaltar nessa apresentação, na verdade, são os impactos sociais que essa lei causou. Essa lei foi criada no momento em que a abolição da escravidão estava prestes a acontecer. Então, vamos lá. 1850, Lei de Terras. 1871, Lei do Ventre Livre, que tornava livres os filhos de escravos. 1885, Lei dos Sexagenários, que tornava livres os escravos com mais de 60 anos. Lembrando que eram raríssimos os escravos que chegavam à cidade. 1888, a Lei Áurea, que pôs fim definitivamente à escravidão. Bom, os escravos foram libertos sem nenhuma indenização, sem nenhum tipo de inclusão social, sem nenhuma política de inclusão social. Muito pelo contrário, o governo estava incentivando a migração europeia e os migrantes estavam sendo preferidos como mão de obra no Brasil. Então, quer dizer, houve o oposto de uma política de inclusão social. Vamos lá. Se os escravos foram libertos depois da Lei de Terras, que regulamentou que para ter terras só podia ser por meio da compra, como que esses escravos iam conseguir terras, gente? Como? Como que eles iam conseguir adquirir terras? Vocês sabem muito bem onde que esses escravos foram parar na nossa sociedade. Por isso que é tão importante políticas de inclusão social, como cotas para negros em universidades e em concursos públicos. Isso é o mínimo que o governo atual pode fazer para corrigir um erro gravíssimo lá do passado. Bom, pois muito bem, é claro que a Lei de Terras não afetou somente os negros, afetou os pobres em geral, né? Mas o que eu queria concluir dessa apresentação é que uma reforma agrária sempre foi e sempre vai ser necessária. Tantos países fizeram a reforma agrária, foi tão bem sucedida. A França fez, a Coreia do Sul fez. E, enquanto isso, no Brasil, a gente tem que lembrar que o estopim para o golpe militar de 64 foi o fato de que João Goulart propôs algumas medidas, dentre elas a tão sonhada reforma agrária, né? E os setores mais conservadores da sociedade não concordam, acreditam que reforma agrária significa uma revolução socialista, e não tem nada a ver. É super possível fazer uma reforma agrária sem passar por uma revolução socialista. E esses setores mais conservadores da sociedade são amplamente divulgados por uma mídia também super conservadora, com destaque aqui para as organizações Globo. E, a meu ver, a Globo é típica em apoiar golpes, porque ela apoiou o golpe de 64. Vocês podem procurar, o jornal o Globo mesmo já pediu desculpas por ter apoiado o golpe de 64, e ela apoiou também o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que, na minha opinião, não teve legitimidade nenhuma, foi um golpe. Essa é a minha opinião. Eu queria terminar essa apresentação dizendo fora Temer.